Saiba quem era o paranaense que matou a esposa a tiros, se tornou serial killer nos Estados Unidos e morreu em acidente aéreo. Rio, na madrugada do dia 18 de novembro de 1996, vizinhos de um prédio na rua Piauí 61, em Londrina, PR, ouviram gritos e o barulho de objetos arremessados, por volta de 1h30. Em seguida, escutaram o som de pelo menos 6 disparos. Suspeito de serial killer, exame de DNA revela que brasileiro morto em acidente de avião matou 3 mulheres na Flórida há 2 décadas. O piloto Roberto Wagner Fernandes, à época com 31 anos, havia matado a esposa, a professora Daniela Bolsas Fernandes, de 27 anos, com 2 tiros de uma pistola Taurus semiautomática. Em seguida, fugiu de carro com a filha do casal, de 5 anos, nos braços. Começava ali a história de um homem que, por ter se livrado no Brasil de uma acusação de feminicídio alegando legítima defesa, e mesmo acusado de ter tentado matar outra mulher, teve condições de assassinar outras 3 na Flórida. Morto em 2005, é investigado como serial killer nos Estados Unidos. Perfis parecidos. O anúncio foi feito anteontem pela polícia do condado de Broward, na Flórida. Ao fim de uma investigação que durou mais de 20 anos, Fernandes, depois da exumação do corpo feita entre o fim do ano passado e o início deste ano, que permitiu a coleta de seu DNA, foi confirmado como autor dos assassinatos de 3 mulheres no início dos anos 2000, Kimberly Dietas Livesey, de 35 anos, S.A. Dimas, de 21 anos, e Jessica Goodyear, de 24 anos. 2 delas foram espancadas até a morte. Jessica foi esfaqueada. Ouça, empresário que filmava assalto em Araçatuba enviou áudio antes de morrer, foi atingido, meu Deus. O padrão dos crimes é típico de um assassino em série. Todas eram prostitutas com um histórico de dependência de drogas. Eram vítimas oportunas para ele, comentou o inspetor Zach Scott, da polícia de Broward. Tinham problemas com drogas, e se prostituíam na mesma área de Miami. É esse perfil que conecta o fim da carreira de crimes de Fernandes ao seu início. Há 25 anos, acusado pela morte da mulher, o paranaense não só alegou legítima defesa, como disse que Daniela teria ameaçado matá-lo com um revólver após ter atendido um telefonema de uma garota de programa com quem ele havia tido um caso. Poucos dias após o crime, a prostituta foi à delegacia de polícia civil do município e, segundo o depoimento reproduzido pelo jornal Folha de Londrina à época, contou que Fernandes a agrediu e tentou afogá-la em uma banheira de hidromassagem de um motel. Ele cheirou muita cocaína, tomou uísque e me deu garrafadas na cabeça, socos e pontapés, contou à polícia a garota de programa, na época com 24 anos. Ela relatou que estava na hidromassagem quando Fernandes a atingiu com a garrafa e tentou afogá-la, segurando-a pelo pescoço. Nem sei explicar como saí de dentro daquela hidromassagem, disse em seu depoimento. Leia mais. Funcionário de frigorífico morre ao cair dentro de máquina de hambúrguer, em Mato Grosso do Sul. A garota de programa acrescentou que se defendeu com beliscões e que o então piloto só parou quando ela conseguiu abrir a porta do apartamento. Ele se acalmou, pediu para que eu vestisse a roupa nele e saímos calmamente do motel. Eu nem quis fazer reclamação na portaria, com medo de ser agredida novamente, admitiu. Vítimas acusadas. A testemunha explicou que ligou para a casa de Fernandes porque ficou desconfiada da autenticidade do cheque com que ele pagou o encontro, da companhia aérea em que na época o assassino trabalhava. Levado à justiça pelo assassinato da mulher, Fernandes alegou falta de provas e de testemunhas que fossem contra sua tese de legítima defesa e acrescentou que Daniela estava descontrolada, bêbada, sob efeito de remédios e agindo injustificadamente. Além de inculpar a vítima do homicídio, a defesa também procurou desqualificar o depoimento da prostituta, dizendo que a ligação que provocou a briga do casal foi para pedir mais dinheiro pelo programa. Leia também, padre de 75 anos é encontrado morto em casa revirada, em São Paulo. A justiça, Roberto sustentou que ele é quem foi agredido com a garrafa no motel, porque ela queria um pagamento maior do que o combinado. Apesar do atendimento que a prostituta recebeu em um hospital na noite do encontro,
em que foram atestados ferimentos no corpo e ela recebeu pontos nas nádegas. O piloto acabou absolvido, o que revoltou a família de Daniela. Segundo os investigadores, o resultado nos tribunais teria inclusive motivado os parentes a contratarem um pistoleiro para executar Roberto. Sob ameaça, e com a intenção de deixar o passado para trás, Fernandes decidiu ir para os Estados Unidos, depois de várias viagens entre os dois países entre 1996 e 1999. Na Flórida, começou a trabalhar como motorista para uma empresa de turismo e, também, como comissário de bordo no Aeroporto Internacional de Miami. Foi num curto período, entre 1999 e 2001, que a polícia americana afirma que o brasileiro violentou e matou as 3 mulheres. No dia 1º de setembro de 2001, quase que imediatamente após assassinar a última das vítimas, ele fugiu de novo para o Brasil. Um companheiro de Jessica Good contou a policiais que, na noite em que ela desapareceu, havia dito que iria se encontrar com um homem branco hispânico. A informação provavelmente foi o motivo da saída do assassino dos Estados Unidos. O material genético encontrado nas 3 só seria combinado anos depois. O DNA de Roberto não constava de bancos de dados nos Estados Unidos, nem suas impressões digitais. Mas em 2011, digitais colhidas de Fernandes nas investigações do assassinato de sua mulher ajudaram a finalmente chegar ao piloto. Os investigadores foram ao Brasil, mas descobriram que Fernandes havia morrido 6 anos antes quando pilotava um avião rumo ao Paraguai. Outras acusações. Em 13 de dezembro de 2005, Roberto estava no comando de um bimotor Cessna 310 da Argentina, mas perdeu o controle do aparelho, que caiu em um grande pantanal em Misiones, município 300 quilômetros ao sul de Assunção. Ele morreu aos 40 anos. Entre os destroços brancos e vermelhos do avião, a polícia encontrou 15 galões de gasolina, de 40 litros cada um, uma indicação de Fernandes tinha a intenção de continuar se deslocando. Para os investigadores americanos, o assassino fugia de novas acusações que acumulara no Brasil, assim como de seu passado com a mulher. Em 2003, ele foi identificado como suspeito de estupro, e talvez tenha sido o que fez com que ele tentasse fugir para o Paraguai. Além disso, há várias outras citações ao nome dele por violência contra mulheres no Brasil neste período, relatou Zack Scott na entrevista que anunciou a identificação de Fernandes, sem entrar em detalhes. Mobilidade perigosa. À época, a morte de Fernandes teve pouco ou nenhum destaque no noticiário,